E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estarmos aqui de volta para fazer o nosso estudo dos livros de André Luiz. Estamos começando com o livro Nosso Lar e, se Deus quiser, estudaremos os outros também, se permitir, é lógico. O livro Nosso Lar, ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 41 e no programa passado comentando ainda sobre a situação da guerra, que nós viemos fazendo, porque é um assunto vasto, muito de interesse muito grande para todos nós, né? Já que a guerra começa na nossa, já falamos, na guerra íntima de todos nós. E a guerra é feita por pessoas que estão ainda teimando em raciocinar erradamente, né, durante a vida. E no programa passado comentamos sobre a frase que o André Luiz coloca de que se embriagar ao contato dos elementos de perversão. Né, os povos que se embriagam ao contato, as pessoas ao contato dos elementos de perversão, formando assim uma multidão de agressores, que é o que acontece em todas as guerras, né? Ele colocando aqui mais especificamente da Segunda Guerra, falamos sobre a questão da Segunda Guerra, formando o exército a partir de uma liderança inteligente, muito inteligente, e falando dessa liderança, que foi Hitler no caso, desencadeando aí toda uma onda de fúrias e violência. E comentamos sobre isso, das coletividades que no plano espiritual operam tentando amenizar a situação, apesar das legiões infernais, como ele mesmo coloca, que se precipitam sobre as grandes oficinas do progresso, porque elas não querem o progresso comum, né? Transformando isso num campo de perversidade e horror. E aí ele comenta no final que, apesar disso, sempre temos a ajuda dos agrupamentos espirituais nobres da vida, né, tentando nos ajudar. Nos reportamos às perguntas do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta sobre essa intervenção dos espíritos nos acontecimentos da vida. Nós lemos sobre isso. Por que permite Deus que os espíritos se excitem ao mal? Para quê? Para provar, para nos dar instrumentos para provar para nós mesmos a nossa fé. Né? Isso está na pergunta de número 466. Comentamos sobre isso. E antes da gente começar a leitura, a Tereza vai fazer um comentário sobre a influência, né, Tereza? A obsessão coletiva que acontece nas guerras e acontece em outras épocas também. Porque eu me lembrei que Allan Kardec, ele, na Revista Espírita, ele fala sobre os convulsionários de Morzine. E na Revista Espírita de 1865, de fevereiro de 1865, existe um artigo chamado Ramanenjana. E o que é Ramanenjana? Escreveram para Kardec dizendo que na Índia acontecia um fenômeno muito estranho. Numa determinada época do ano, eles encaravam até isso como uma doença. Algumas pessoas eram acometidas por convulsões, elas gritavam a noite toda, elas tinham dores, elas suavam muito nas mãos e nos pés, e era uma verdadeira loucura coletiva. E eles escrevem a Kardec perguntando qual era a postura, a visão do espiritismo para esses acontecimentos. E aí Allan Kardec,
vai estudar esse fenômeno e ele comenta assim, o que está na Revista Espírita de 1865, fevereiro, é esse fenômeno, não é, que Ramanenjana. Aí Kardec responde dizendo que tudo prova, pois, que lá, né, na Índia, porque isso acontece na Índia, como em Morzines, esses fenômenos são resultado de uma obsessão ou possessão coletiva, verdadeira epidemia de espíritos maus, como se produziu ao tempo do Cristo e em muitas outras épocas. Cada população deve fornecer ao mundo invisível ambiente e espíritos similares que do espaço reagem sobre essas mesmas populações, das quais, devido à sua inferioridade, conservaram os hábitos, as inclinações e os preconceitos. Os povos selvagens e bárbaros estão, pois, cercados por uma massa de espíritos ainda selvagens e bárbaros, até que o progresso os tenha levado a se encarnarem no meio mais adiantado. E aí é o que resulta dessa comunicação que foi dada, né, que esse correspondente teve com Kardec, dizendo dessa situação. E Kardec diz que isso não é novidade. E por que a gente está lendo isso? Para mostrar que numa guerra existe sim uma obsessão coletiva, porque as pessoas se tornam cruéis. Lembra que a gente contou o caso comentamos sobre o livro da Hannah Arendt, que escreveu sobre a banalidade do mal, que o Eichmann, fora daquela coletividade, ele era uma pessoa normal. Então, não, ele trazia as tendências violentas dentro dele, mas que foram, vamos dizer assim, potencializadas pelos espíritos que influenciaram todo aquele morticínio que aconteceu e que acontece em todas as guerras. Então, quando a gente comentou em algum programa aí passado que no Oriente Médio parece que o povo que encarna lá vibra com essa situação de guerra, de violência, de opressão, é o que Kardec está dizendo. Os que desencarnam continuam ali na psicosfera, pensam da mesma maneira, têm os mesmos, porque a morte não muda ninguém, e acaba influenciando os que estão vivendo ainda no corpo. E aí parece que não termina nunca a violência naqueles lugares. Disso que a Teresa está falando, a gente tem um grande exemplo disso aí na questão da crucificação de Jesus. Quando Pilatos dá a opção ao povo de escolher entre ele e Barrabás. Jesus tinha entrado dias atrás triunfalmente em Jerusalém, né? O povo jogando ramos, muitos de nós poderíamos estar lá, jogando ramos, Jesus em cima do jumento. Jogando ramos, não. Ramos, folhagem pela rua, para ele entrar triunfalmente em Jerusalém, porque as curas de Jesus, como diz o apóstolo João, eram inúmeras. A gente não tinha como descrever, não tem como descrever nos livros da terra o que ele fez, né? A gente tem alguns relatos no Evangelho, mas, né, os 3 anos de ministério, imagina o que ele não fez ali em toda aquela região. Então, e o povo o recebe em Jerusalém triunfalmente, pensando ter nele o salvador da escravização de Roma, claro, é o nosso pensamento. E aí, dias depois, ele é trocado por um malfeitor, que é Barrabás. E ali naquele momento ali, quem explica muito bem isso também é Amélia Rodrigues, em alguns livros, na psicografia de Valdo Franco, em alguns momentos ali há como a Teresa explicou aí, uma contaminação geral, uma indução geral para que se escolhesse Barrabás. No livro Há 2000 anos, também ditado por Emmanuel, na psicografia do Chico, tem detalhes ali da prisão
de Jesus nesse dia fatídico do Gólgota, né, da crucificação, que a gente desconhecia até então, até a apresentação dessa maravilha literária que é o livro Há 2000 anos. Detalhes ali da prisão, crucificação, Pilatos não querendo mandar crucificar Jesus, mas o povo insistindo de uma tal maneira que um funcionário lá de Pilatos, que eu esqueço o nome, ele vem algumas vezes: governador, o senhor tem que tomar uma decisão, eles estão invadindo. Então ele está dizendo da invasão do povo, aquele mesmo povo em que Jesus curou, fez maravilhas, mas estavam induzidos por determinadas pessoas para que crucificasse ele. O que ele fez? Não é? Se não foi o bem. Então, a gente vê nisso o grande exemplo da indução, que é o que a Teresa está lendo aí, dessa obsessão coletiva, dessa indução coletiva que a gente tem que vigiar. Que muitas vezes, e hoje com as redes sociais, isso está muito em voga, a gente tem que vigiar muito isso, né? Porque a presença desses espíritos que querem nos induzir ao mal, ela é constante, conforme está na questão 466 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal. Para provar, muitos daqueles que pediram a crucificação de Jesus e escolheram Barrabás, se arrependeram depois, é claro, lógico, com certeza, se arrependeram, caíram de si. Os próprios apóstolos discípulos fugiram, com exceção de João e das mulheres, que ficaram ali o tempo todo. E João, que já era diferenciado da turma ali. Mas todos fugiram, abandonaram. O grande erro de todos ali, o maior errado de todos foi Judas, se suicidou. Mas aí, né, resgatou depois, tudo bem. Então, o que acontece? Que a Teresa está lendo que a gente está falando aqui da guerra, né? A gente tem que raciocinar disso, porque, voltando a falar novamente, que a grande importância aqui da lição do capítulo Convocados à Luta, que nós estamos lendo, é convocados à luta íntima nossa, porque é uma luta constante, porque o orgulho e o egoísmo predominam em nós. Essa é a guerra que nós temos que travar diariamente. É muito difícil, eu que eu diga. Nossa Senhora, como é? É muito difícil. Então essa é a guerra. Né? E aí, só para complementar, Teresa, porque no Evangelho... Nem começamos a ler. Nem começamos, mas só para complementar o raciocínio, toda vez que a gente criticar alguém, e a gente faz isso, e eu faço muito isso também, a gente tem que raciocinar depois. Por que esse sem vergonha, esse safado pilantra está começando essa guerra de novo, você não vale nada, ele não presta. Mas a gente tem que raciocinar nisso que a gente está falando. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o capítulo da coletânea de preces espíritas, uma orientação Kardec coloca, que os espíritos colocaram, e ele coloca, orientar como a gente deve orar. Não são orações decoradas, mas é uma orientação. E no item 69 desse capítulo é intitulado assim: por um criminoso. Orar por um criminoso. Aí ele fala, Kardec falando: se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais leis são elas necessárias do que aqueles que santamente viveram. Lógica, né? Kardec sempre na sua lógica. Se a prece fosse pelo tamanho da prece, as mais longas tinham que ser para os mais criminosos, né? Recusá-las aos criminosos, ele continua, é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora pré-julgar a justiça do Altíssimo. Então, o que ele está dizendo ali? A justiça, o homem, um Hitler da vida, um Gengis Khan, um Tamerlão, um Napoleão, etc., todos esses, eles estão ali com a permissão divina. Ninguém reencarna para fazer o mal. Pergunta 470 do Livro dos Espíritos. A resposta dessa pergunta é: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Ninguém reencarna para fazer o mal. É o livre-arbítrio. Mas Deus já sabia que ia acontecer? Já. Então,
a gente tem que treinar a orar por esses inimigos, por esses malfeitores, inimigos não, por esses criminosos, como diz aqui o Evangelho. Agora vamos dar desordeiros. Desordeiros, né? Porque muitas vezes já fomos não, também. Pois espírito superior não é criminoso, não, é desordeiro. Está aqui no Evangelho. Criminoso, mas o moço diz que é desordeiro. Desordeiro, é. A palavra... Vamos lá. Vamos começar a leitura, né? Falou em guerra, a gente se emociona. Sexto parágrafo. Vamos lá. Sexto parágrafo. Isso. Se devemos... Não. Isso, aí mesmo. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com muito mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça, como nós lemos aqui anteriormente, da questão da noite de São Bartolomeu, século XVI, e logo após, século XVIII, a Revolução Francesa. Uma coisa ligada à outra. Eu estou falando isso porque já ouvi algumas palestras de Divaldo Pereira Franco sobre isso. E nele nós confiamos, um médico confiável, relatando que muitos resgates da noite de São Bartolomeu foram feitos na carnificina da Revolução Francesa, que foi uma verdadeira carnificina, a época da guilhotina, antes de Napoleão entrar em cena. E aí ele fala certamente isso. Devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Porque você imagina você inserido numa sociedade culta, que a época era Paris, século XVIII já, na iminência do século das luzes, ia chegar logo em seguida, você vivendo numa capital, quase capital cultural do mundo ocidental, era assim, ocidental, sobre o peso de uma lei de guilhotina. Em praça pública, as guilhotinas eram colocadas e a cabeça cortada. Imagina a cena, o que deve ser. E outras coisas, as perseguições particulares que ocorrem nessas situações. Como está relatado também no livro Paulo Estevão, em que Saulo, perseguindo os cristãos, ele desencadeia em Jerusalém uma perseguição ferrenha aos cristãos, trazendo situações sem controle, incontroláveis, entre os judeus. Os romanos não interferiam em muita coisa, só se perturbasse muita ordem pública, o que eles queriam os impostos. Mas entre os judeus, muitas pessoas perseguidas. E o grande exemplo disso é logo os personagens Áquila e Prisca, no livro Paulo Estevão, que relatam que a família deles perdeu um comércio que eles tinham há gerações, pelas perseguições do fulano por ordem do fariseu Saulo, né? Então, devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. E outra coisa, voltando à situação da crucificação de Jesus, o povo que escolheu, logo depois, Jesus é no ano 34, né? A sua crucificação, logo depois, no ano 70, Jerusalém é literalmente destruída pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano. É o cerco de Jerusalém. Foi uma coisa horrorosa. Só ver lá na história o que foi aquilo. Então, é o que ele está dizendo aqui. Devemos muito mais lamentar o povo que olvidou, porque o povo é constituído de várias pessoas. Há aquela aglomeração de espíritos querendo o mal. E aí ele ganha força naquele sentido, né? E quando ele também fala que devemos lamentar o povo que esqueceu a justiça, é porque eles têm a noção clara e perfeita da aplicação da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, que é uma lei de Deus. Porque todos nós vamos ter que reparar, né, os nossos erros do passado. Então, todos nós, quer dizer, então, o passado espiritual, como diz assim, nos condena. A Dona Laura, Dona Laura, aqui no livro Nosso Lar, ela só tem condição de rever 3 reencarnações passadas, porque ela não suportaria ver as anteriores. De repente, de como ela agia com as pessoas, porque todos nós, de alguma maneira, né, o nosso passado ele está repleto de malfeitos. A gente, com certeza, se hoje a gente tem dificuldade de vivenciar as leis de Deus,
imagine para trás algumas encarnações, né? A gente realmente já roubou, já matou, já traiu, já caluniou, já fez guerra, já mandou fazer guerra. A gente já fez de tudo. Então, a gente, por isso que os espíritos aqui nos dizem que eles lamentam o comportamento da humanidade, porque a humanidade vai ter que resgatar, né? Como está lá nos mensageiros, a gente vai ter que lavar essa roupa suja. A gente sujou, tem que limpar. Todo pai educado, todo pai equilibrado, ensina seus filhos que eles têm que responder pelas consequências dos seus atos. Então, nós, enquanto humanidade, o que nós passamos hoje em dia, muitas das vezes, é o resultado das nossas próprias ações desequilibradas, das nossas ações contra a lei de Deus. Então, por isso que eles nos lamentam. Eles têm misericórdia, mas, ao mesmo tempo, eles têm um controle sobre isso, porque eles não podem deixar que o homem destrua a terra. Não foi o homem que criou. Então a gente, né, vai lavando a nossa roupa suja, vai para lá, vai para cá, mas esse poder de destruição da terra só pertence a Jesus Cristo. Nós não criamos, nós não arquitetamos, nós não planejamos, então nós não temos esse poder. Eles deixam a gente fazer, né, lá nossas bagunças, as nossas desordens, mas até certo ponto. Que aí chega uma hora que Deus, que é o nosso Pai, nos dá, assim, vamos dizer assim, não é um castigo, mas nos botam no cantinho do pensamento, para que a gente possa reavaliar as nossas ações. E agora, atualmente, a Terra, nós vivemos essa época de uma transição, que querendo ou não, a Terra vai passar para uma nova categoria planetária. Ela vai ser um mundo de regeneração. Eu só fico preocupado que Jesus disse que os mansos herdarão a terra. E eu não estou nesse... Então a gente vai precisar começar a cultivar mansidão. A gente não tem, né? Mas mansetude, eu acho que a gente vai ter que começar a cultivar. Humildade, porque a primeira virtude é a humildade, é a base de todas. Então, a humildade, a mansuetude, a misericórdia, a justiça, não é? A caridade. A gente vai precisar fazer isso, porque senão a gente não vai poder participar dessa nova etapa evolutiva da Terra, porque se nós, né? O Renato vai, Miranda. Eduardo não vai. Eduardo vai. Por enquanto, acho que não tá. Olha Miranda, só, Eduardo, tá vendo? Tá vendo? Ele deve estar lembrando lá da noite de São Bartolomeu. Devia estar um com uma espada de um lado e o outro com a espada do outro, né? De repente é isso. Mas então vamos. Vai ler mais um pouquinho, Marco? Tinha um comentário só para fazer, porque ele fala aqui, ó. Nós estamos no parágrafo. Se devemos lastimar... então tá. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que ouvidou a justiça. Aí logo em seguida, logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, que foi onde Hitler começou a atacar, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora, mais de 15 minutos. Profunda emoção nos invadiu a todos. Então, esse clarim, a gente, assim, opinião minha, né, é um aviso para a necessidade da vigilância e da oração, que é o que ele pediu, ele falou anteriormente, ó, vigiar, cuidado na esfera do pensamento. Porque na medida que começou a atacar, o ódio começou a exacerbar cada vez mais, a aflorar cada vez mais, não é? E aí a necessidade da vigilância e oração para que esses pensamentos de ódio não afetassem a colônia. Começou ali o clarim, os avisos, né? Como ele já disse anteriormente. Então é isso. Então, estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Deus abençoe vossos lares. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.